Os animes estão nas nossas vidas desde que somos crianças e muitos de nós cresceram vendo Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e muitas outras obras incríveis. E apesar dessas obras nos ensinarem coisas valiosas e serem adultas em seus próprios méritos, elas não se comparam às obras que vamos explorar hoje. E nesse vídeo vamos explorar 6 animes sombrios que você definitivamente deveria assistir ou assistir novamente se já viu. Então já deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os futuros uploads. Então, sem delongas... Dororo, na verdade, não é uma obra nova e seu mangá está rondando o globo desde 1967 e até mesmo um jogo incrível de PlayStation 2 foi lançado sobre a obra, que eu recomendo fortemente. Mas Dororo, de 2019, apesar de todas as críticas, conseguiu encapsular muito bem a vibe de uma história desse porte. Para quem não sabe, essa obra foi escrita pelo autor Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy. Inicialmente o autor queria fazer uma obra muito mais na linha dos shounens que nós vemos hoje em dia, ou seja, um personagem lutando e superando seus limites contra oponentes poderosos, mas isso acabou saindo fora do seu controle sem querer, pois a história se foca em yokais, guerras e o jovem Hyakimaru, que era o filho de um senhor feudal que fez um pacto com demônios para ter poder e prosperidade. E em troca, ele teve que dar 48 partes, ou no caso dessa adaptação, 12 partes do corpo do seu filho. E após o trato ser concluído, o pai de Hyakimaru o joga em um rio e ele é pego por um ex-combatente de guerra conhecido como Jukai, que faz próteses de madeira para a criança. Hyakimaru acaba crescendo e como não tem partes do corpo, ele não fala, enxerga ou escuta e somente vê a cor da alma das pessoas, sendo vermelha para demônios e a cor branca para pessoas boas. E depois de ser treinado e receber próteses de lâminas em seus braços, ele parte para sua aventura e encontra Dororo, uma menina que se veste como um menino e se torna sua melhor amiga. Então podemos ver que já começou com um ar bem sombrio e Hyakimaru tem que derrotar esses demônios para conseguir todas as suas 48 partes de volta. E no caso da adaptação, as 12 partes. Mas durante a obra tem muitas coisas ultra sombrias, como violência extrema, personagens que fazem coisas e favores para ajudar os mais fracos, autodescoberta, conflitos sociais, guerra e a famosa instabilidade social advinda do período histórico Sengoku e por aí vai. Dororo tem um enredo com muita profundidade e tem um ótimo ritmo de história e sinceramente é uma história muito emocionante. As lutas são lindas de se ver e Hyakimaru é um personagem extremamente simpático e empático, de longe um dos personagens mais fáceis de se torcer para que ele suceda em sua missão, e a arte é sombria e bem temperamental, o que acrescenta muito ao ambiente. Então, apesar de suas falhas, Dororo é um anime excelente. Vampire Hunter D vem de uma época onde a preocupação de se criar uma atmosfera, escuridão e uma boa história era quase um conceito universal, e foi exatamente isso que aconteceu nesse filme. Na verdade, Vampire Hunter D possui 2 filmes, Vampire Hunter D e Vampire Hunter D Bloodlust, mas o primeiro filme é muito bom e foi feito em 1985, baseado nas light novels de mesmo nome. Vampire Hunter D é uma mistura de aventura sombria com ficção científica e se passa no ano 12.090 DC, em um mundo pós-holocausto nuclear, onde uma jovem contrata um misterioso homem conhecido como D. Ele é um Dunfir, ou um meio vampiro, meio humano, e seu trabalho é eliminar o conde vampírico Lee, pois conde Lee mordeu a menina que está contratando ele, e ela quer a todo custo impedir sua transformação vampírica. E nesse futuro distante, os vampiros e criaturas sobrenaturais estão controlando muitas das civilizações que restaram na Terra. Nem é preciso dizer que esse filme é puro estilo vampírico, e ele predata até mesmo Castlevania, e podemos ver que Castlevania teve uma imensa inspiração na estética desse filme, e apesar de ser datado em algumas partes, vale muito a pena assisti-lo, e também assistir o segundo filme, que é muito mais atual, e o protagonista Dee é um personagem insano
insanamente intrigante e muito badass. Essa obra mistura muito bem o sobrenatural com a ficção científica. Dee até mesmo tem um cavalo ciborgue e sinceramente sua continuação é ainda melhor. Mas se você quiser ver um filme bom, antigo, sobre vampiros, bem no estilo Castlevania, esse é uma ótima pedida. Berserk é uma obra que dispensa comentários e a adaptação de 1997 é incrivelmente fiel ao mangá e captura muito bem a essência criada pelo falecido Kentaro Miura. Berserk é uma obra brutal, cheia de violência, monstros bizarros e guerras, mas também fala sobre amizade, integridade e nunca desistirmos, mesmo que o próprio destino esteja contra nós. Por exemplo, o personagem principal, Guts, nasceu das tripas de sua mãe, que foi enforcada, e sua infância foi extremamente perturbada, e acidentes aconteceram e ele foi forçado a viver sozinho em um mundo brutal e sem escrúpulos. Isso é claro, até que um dia ele encontra Griffith, que acaba o vencendo e o recruta para o seu bando do Falcão, e é aqui que a aventura começa de verdade. O bando do Falcão começa a lentamente se tornar a família de Guts, e Berserk fala justamente sobre esses valores. Berserk fala sobre a integridade de uma pessoa, o quão longe alguém está disposto a ir para conseguir o que quer, e muitos outros temas extremamente pesados, como temas sexuais, tanto com mulheres e com menores. Mas Berserk tem uma história incrível, muito bem construída, com personagens extremamente complexos, em um mundo onde nem tudo é preto e branco. O mundo de Berserk é extremamente cativante em um sentido sombrio, e as criaturas e as pessoas dali passam muita convicção de que o mundo realmente é algo vivo. As cenas de ação, o drama, as emoções que o anime passa, tudo. Berserk em geral é uma obra-prima. Pode-se dizer que Berserk é sobre o amor, o ódio infinito e suas consequências, vingança, guerra e até mesmo paz. Então Berserk e sua adaptação definitivamente deveriam estar na sua lista. Bastard é um anime que, assim como Berserk, não é para os fracos de coração, pois ele é um anime completamente insano e não liga pra nada. Apesar de ter começado como um mangá, que depois estreou como um OVA no início dos anos 90, ele teve uma adaptação recente da Netflix, e Bastard é repleto de violência exagerada e mulheres semi-nuas. A trama de Bastard começa há 4 séculos atrás. A Terra sofreu um cataclismo causado pelo demônio Anthrax, antes de ser morto pelo Cavaleiro Dragão, o que acabou mergulhando o mundo em uma nova era das trevas. E no presente, o reino de Metallicana está sendo atacado pelo exército rebelde das trevas, que tenta ressuscitar Anthrax, o que leva o sumo sacerdote a pedir a sua filha que desperte o tão famoso Dark Schneider, um bruxo das trevas e líder fundador do exército rebelde das trevas, que se reencarnou dentro do corpo de Lute Renren, de 14 anos. Depois disso, meu amigo, é só loucura, heavy metal e muitas pessoas seminuas com muita ação e dark fantasy bruta. Recomendo fortemente que vocês assistam a esse anime, pois além de Dark Schneider em pessoa ser absurdamente badass, ele também tem um forte desejo por mulheres e planeja criar um harém com todas as mulheres do planeta. Então já podemos ver o nível da parada. Blood Mice é um anime extremamente subestimado que muitas pessoas não conhecem. A história desse anime segue a colegial Saya, que vive normalmente com uma família adotiva, porém ela não consegue se lembrar de nada do seu passado, e o limite de sua memória é de eventos ocorridos há menos de 1 ano. Saya foi adotada por um militar aposentado, que a criou junto com seus 2 outros filhos, também adotados, Riku e Kai. Quando Saya reencontra Hagi e ouve sua melodia, ela começa a se recordar da sua vida, mas à medida que sua memória retorna, os problemas dela aumentam exponencialmente, e assim ela entra em uma batalha contra os Chiropterans, já que seu sangue é o único capaz de derrotá-los. Entretanto, Saya descobre que não é a única rainha desses seres. Diva, sua irmã gêmea, que é um pouco mais nova que ela, pretende acabar com todos os humanos, junto a seus cavaleiros. Saya também
também descobre que não é humana e tem que lutar contra esses seres e até contra a própria irmã, e ao mesmo tempo descobrir o seu lugar no mundo como algo que não é humano. Blood Mais tem um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu já vi, e as relações entre os mesmos são incríveis. O anime também tem lutas muito boas e uma trama extremamente sombria e cativante. Recomendo fortemente. Como falar de histórias sombrias sem mencionar Claymore? Esse anime é produzido pela famosa Madhouse Studios e eles adaptaram o primeiro ao 11º volume do mangá em 24 episódios. A série segue as aventuras de Claire, uma Claymore, ou seja, um ser meio humano, meio Yoma. Essas mulheres conhecidas com esse título têm o trabalho de matar os Yomas e seus companheiros enquanto lutam pela sobrevivência em um mundo dominado por esses seres. Claymore é uma fantasia sombria, ambientada em um mundo inspirado na Europa medieval, onde os humanos são constantemente ameaçados pelos monstros carnívoros Yomas. Esses monstros podem se disfarçar de humanos, tornando-os indetectáveis. Dentro desse universo existe uma organização que cria as guerreiras Claymore, e devido ao fato de serem injetadas com o sangue das criaturas Yoma, elas também são metade demoníacas, e essa força permite que as Claymores carreguem suas grandes armas e usem sua imensa força e velocidade para derrotar essas criaturas. Então, se você gosta de Berserk ou qualquer aventura Dark Fantasy, essa obra é obrigatória e, sinceramente, eu diria que é imperdível, pois ela é cheia de escuridão, lutas e uma história muito interessante. Então espero que esse vídeo tenha entretido vocês de uma forma ou de outra. E também não esqueçam de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Somente vocês podem me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos desse canal. Vocês são os melhores. E como sempre, espero que todos estejam bem e até mais.